pessoas que estão ali, que assumiram cargos nesse governo, ou seguiam a cartilha, o protocolo Bolsonaro, ou estavam fora. Isso aconteceu com você, isso aconteceu com o Mandetta, enfim. Agora é saber, né, se essas pessoas realmente pensam como o presidente ou se realmente atendiam só para se manter no cargo. Isso é uma questão que está dada, vai ter que ser visto, enfim, na hora de fazer todas essas substituições, justamente para não ter essa intervenção que você bem colocou. Bara, teu diagnóstico é perfeito, né? Inclusive, eu conversei algumas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes, com o atual diretor, e ele me disse que sofria pressões contínuas sobre o INPE, como administrar o INPE, né? Naturalmente, uma opção pessoal, quando isso acontece, o gestor público pode, então, sair do cargo, pedir para ser exonerado, né? Ou acomodar as pressões dentro do possível, né? Ele me disse que realmente sofreu pressões. Então, o que vai acontecer com o novo governo e com o novo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Essas coisas terão que ser conversadas. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei se outras unidades de pesquisa do MCT sofreram tais pressões, mas outras instituições sim, nós sabemos, né? O próprio IBGE, o IBAMA, o ICMBio e várias outras sofreram pressões desse tipo. Então, quando o Lula assumir, e com os novos ministros nos diferentes ministérios, esses gestores terão que ser chamados. Terá que haver uma conversa de como vai ser a execução do programa do novo governo. Porque nós temos que ver, Lula terá só 4 anos de governo, né? Com propriedade, não será nem reeleito. Então, essas coisas terão que ser executadas e num cenário muito difícil. Nós estamos num cenário cinzento de poucos recursos, que vamos ter que escolher corretamente as nossas prioridades, vários problemas. Então, nesse ponto, não poderemos ter gestores que continuem com aquela mentalidade bolsonarista, de jeito nenhum. Então, eu espero que o governo converse com todos eles, sim. Se há um legado que esse governo bolsonarista está deixando, é que as instituições precisam ser protegidas de outras aventuras como essas de intervenção, de destruição. Quer dizer, a sociedade não pode ficar ao sabor do governo. Tem que ter políticas de Estado que protejam essas instituições. Veja, num caso, vamos pegar o seu caso como exemplo no INPE, né? Quer dizer, o INPE é um patrimônio, tem credibilidade internacional, você tem uma credibilidade internacional, e no momento em que você coloca a questão do desmatamento, das queimadas, o governo pega e tira e troca. Quer dizer, como é que se protege essas instituições? Porque, como você bem falou, Lula provavelmente não vai nem ser candidato à reeleição por conta da idade, não vai querer, certamente. Mas a gente não pode ficar ao sabor, sabe, de quem é que vai assumir, porque pode assumir alguém comprometido ou pode assumir o Ricardo Salles. E aí? Bater na madeira, né, professor? Mas, enfim, isso pode acontecer. Bom, essa última frase tua me deu a dor de cabeça de dormir. Eu vou esquecê-la. Já bati na madeira, hein? Felizmente, o Corinthians ganhou ontem no último minuto do jogo, então eu estou com o espírito mais leve. Mas, Mara, esse realmente é um problema crucial, né? Vou falar sobre as unidades de pesquisa do MCT e voltar àquele discurso que eu fiz anteriormente, né? Até quando o Fernando Henrique introduziu esse sistema de comitê de buscas, as unidades de pesquisa do MCT também sofriam influências políticas fortes, né? Que a indicação do diretor, às vezes, era um político de algum lugar com grande força política que indicou. Então, esse processo de comitê de busca, de uma certa forma, blindou essa influência política, mas não evita sempre, né? Porque todos os diretores, né, que não é só do MCT, de IBGE e tudo, sempre são nomeados com um mandato, mas não
um mandato irreparável, porque eles são nomeados, termo latim, ad nutum do gestor superior a eles. Não? Então, em princípio, eles poderiam, se não estivessem executando bem, serem exonerados. Mas isso é extremamente preocupante. Não? E acontece, Mara, infelizmente, não só no Brasil. Tem uma associação muito interessante, a Associação de Cientistas Americanos de Energia Atômica, que desde a época da bomba sempre faz um levantamento nos Estados Unidos, no mundo, da possibilidade de ter uma guerra atômica. Né? E eles são também cuidam de outras coisas em ciência e tecnologia. Então, há 2 anos atrás, eles fizeram um levantamento em várias instituições de pesquisa dos Estados Unidos, a NASA, a NOSA, aquele Food and Drug Administration, e perguntaram a cientistas que trabalhavam lá se eles tinham sofrido alguma pressão nos seus relatórios superiores com seus resultados com relação àqueles que desagradariam seus chefes imediatos. Cerca de 7.000 responderam que sim. Então, essa pressão vai sempre existir, Mário, e não tem nenhuma outra forma de nós evitarmos isso do que a sociedade estar atenta e aqueles que estarem dirigindo terem a hombridade de lutar contra, certo? É pelo exemplo que nós vamos mostrar como resistir, mas sempre haverá políticos querendo modificar a ciência, dizendo que a Terra é plana, etc., quando os resultados não lhe agradam. Ô, professor, você sabe quando você contou a história da Terra plana, eu quase chorei, sabe? Porque isso dá a dimensão do perigo que é. O Henrique Fleshman está aqui na coisa e falou assim: Mara batendo na madeira, falando do Ricardo Salles, é metalinguagem. Ô, Henrique, é madeira certificada, tá? Aqui não tem isso, não. A gente está rindo que é para não chorar, porque realmente é assustador. Eu fiquei, enfim, assustada com a eleição dele, enfim, mas isso, minha opinião não tem importância, mas a gente fica assustado.